Imagine um mundo onde milhões de vidas estão sendo devastadas silenciosamente, dia após dia, por doenças que poderiam ser prevenidas. Obesidade, diabetes e problemas cardiovasculares não são apenas números, mas realidades que afetam a todos nós. Em 2024, o cenário é alarmante. A obesidade, uma epidemia global, afeta aproximadamente 42% da população adulta dos Estados Unidos. Mas não é apenas uma questão americana. O Brasil, a Europa e a Ásia também enfrentam taxas crescentes de obesidade, com mais de 2,5 bilhões de pessoas em todo o mundo lutando contra o excesso de peso. O diabetes tipo 2, uma condição insidiosa, agora afeta cerca de 537 milhões de pessoas globalmente. A cada minuto, milhares de indivíduos recebem um diagnóstico que muda suas vidas para sempre, enfrentando uma batalha constante contra a glicose elevada e as complicações associadas. E não podemos esquecer dos problemas cardiovasculares, uma das principais causas de morte em todo o mundo. Estima-se que 18 milhões de vidas sejam perdidas a cada ano devido a doenças cardíacas. O açúcar, muitas vezes escondido sob camuflagens de sabores doces e conveniência, está contribuindo para essa tragédia global. Como chegamos a esse ponto? Como um simples ingrediente que costumava ser um luxo ocasional se tornou um dos maiores vilões da saúde pública? Para entender a verdadeira extensão dessa crise, precisamos explorar a origem do problema, as estatísticas alarmantes e as práticas que permitiram que o açúcar se tornasse uma ameaça invisível, mas onipresente. O açúcar, um ingrediente que se tornou quase onipresente em nossa dieta moderna, pode parecer inofensivo, mas há muito mais nele do que aparenta. Durante décadas, o açúcar foi promovido como uma simples fonte de prazer, um componente quase essencial da vida cotidiana, utilizado para adoçar alimentos e bebidas e trazer alegria à nossa mesa. Entretanto, esse vilão doce esconde uma realidade sombria e complexa. No início do século XX, o açúcar era considerado um luxo, reservado para ocasiões especiais. Mas com a industrialização e o aumento da produção em massa, o açúcar se tornou acessível e amplamente utilizado. No entanto, o que parecia ser uma revolução da alimentação rapidamente se transformou em uma epidemia global. O consumo de açúcar aumentou exponencialmente e com ele surgiram uma série de problemas de saúde associados a essa substância. O que poucos sabem é que a ascensão do açúcar não foi um acaso. Em vez disso, foi o resultado de uma das campanhas de desinformação mais sofisticadas da história da ciência e da saúde pública. Nas décadas de 1960 e 1970, a indústria do açúcar iniciou uma estratégia agressiva para moldar a percepção pública e científica sobre o seu produto. Com um orçamento robusto e uma rede de influência extensa, essa indústria conseguiu financiar estudos e pesquisas que minimizavam os riscos associados ao açúcar, enquanto desviavam a atenção para outras causas, como as gorduras saturadas. O resultado foi uma aceitação quase universal do açúcar como um componente seguro e até benéfico da dieta, enquanto seus verdadeiros efeitos nocivos foram ocultados. Essa manipulação não apenas perpetuou a crença errônea sobre a segurança do açúcar, mas também teve consequências devastadoras para a saúde global. A obesidade, o diabetes e as doenças cardíacas, que antes eram consideradas raras, tornaram-se epidemias modernas, amplamente associadas ao consumo excessivo de açúcar. E enquanto a indústria do açúcar continuava a lucrar, a saúde pública sofria com o aumento desses problemas crônicos. O que ainda é mais perturbador é o fato de que, mesmo com as evidências emergentes de que o açúcar é prejudicial, a indústria e seus aliados
continuam a promover o seu uso como uma parte inofensiva da dieta. O açúcar é adicionado a quase todos os produtos alimentícios, muitas vezes sob diferentes nomes, como sacarose, frutose, glicose, xarope de milho, entre outros. Essa ubiquidade torna quase impossível escapar do açúcar, mesmo para aqueles que tentam evitá-lo conscientemente. Portanto, a próxima vez que você saborear uma bebida doce ou um pedaço de sobremesa, lembre-se de que o açúcar é mais do que um simples adoçante. Ele é um ingrediente carregado de história e de manipulação, e suas consequências para a saúde são reais e significativas. A verdade sobre o açúcar é complexa e perturbadora, mas é essencial conhecê-la para fazer escolhas informadas e proteger a sua saúde. A indústria do açúcar não apenas produziu um produto popular e amplamente consumido, mas também orquestrou uma campanha de desinformação que moldou profundamente nossa compreensão da alimentação e da saúde. Nas décadas de 1960 e 1970, um período crucial na formação das diretrizes nutricionais modernas, a indústria do açúcar se empenhou em desviar a atenção dos efeitos prejudiciais de seu produto. Com uma combinação de influências financeira e estratégica, conseguiu manipular a pesquisa científica e a política de saúde pública de maneiras que tiveram repercussões duradouras. A estratégia da indústria envolveu financiar estudos que minimizavam os riscos associados ao açúcar, enquanto promoviam a ideia de que as gorduras saturadas eram a principal causa de doenças cardíacas e outras condições de saúde. Esses estudos, muitas vezes conduzidos ou patrocinados por pesquisadores com vínculos financeiros com a indústria do açúcar, apresentavam resultados que favoreciam os interesses da indústria, apesar de evidências crescentes que indicavam o contrário. Através de uma combinação de marketing agressivo e influência acadêmica, a indústria conseguiu criar uma narrativa que desviava o foco dos verdadeiros problemas associados ao açúcar. Enquanto o açúcar era promovido como um componente inofensivo da dieta, a gordura saturada foi rotulada como o principal inimigo da saúde. Essa mudança de foco teve um impacto significativo nas diretrizes nutricionais e nas políticas de saúde pública, levando a uma ênfase desproporcional na redução do consumo de gorduras saturadas, enquanto os riscos do açúcar eram subestimados ou ignorados. Como resultado, as pessoas foram incentivadas a consumir produtos baixos em gordura, que frequentemente eram carregados com açúcar para compensar a perda de sabor. O impacto dessa manipulação não pôde ser subestimado. À medida que o açúcar se tornava um componente ainda mais prevalente na dieta, doenças como a diabetes tipo 2, a obesidade e as doenças cardíacas começaram a se tornar epidemias globais. Estudos recentes revelam uma conexão clara entre o consumo excessivo de açúcar e essas condições crônicas, destacando o fracasso das políticas de saúde pública em abordar o verdadeiro problema. A epidemia de obesidade e diabetes, por exemplo, é amplamente atribuída ao aumento do consumo de açúcar e à prevalência de alimentos processados e bebidas adoçadas. A manipulação da ciência e a influência da indústria do açúcar não se limitaram apenas à pesquisa e à política de saúde. A própria educação nutricional foi afetada, com muitas escolas e instituições de saúde pública promovendo dietas e recomendações que não abordavam adequadamente os riscos do açúcar. Como resultado, a população foi ensinada a focar em aspectos errados da alimentação, enquanto o verdadeiro culpado pelo aumento de doenças crônicas continuava a ser consumido em grandes quantidades. O grande problema, portanto, não é apenas o açúcar em si, mas o sistema complexo de manipulação e desinformação que o envolve. A forma como a indústria conseguiu moldar a percepção pública e científica sobre o açúcar tem profundas implicações para a saúde global. Para corrigir essa situação, é essencial reconhecer a extensão dessa manipulação e começar a questionar
e reavaliar nossas escolhas alimentares e as informações que recebemos sobre saúde e nutrição. Para entender a profundidade do problema do açúcar, é crucial considerar a experiência pessoal e coletiva daqueles que enfrentaram suas consequências. Minha própria jornada com açúcar é um reflexo das lutas que muitos enfrentam diariamente. Como muitas pessoas, cresci em uma casa onde o açúcar era uma presença constante, em sobremesas, bebidas e alimentos processados. Era um ingrediente tão comum que raramente pensava em suas implicações para a saúde. No início, o consumo de açúcar parecia inofensivo, um prazer ocasional que todos desfrutavam. No entanto, à medida que o tempo passava, comecei a notar mudanças sutis, mas preocupantes em minha saúde. O que começou com uma sensação de fadiga ocasional e dificuldades para manter o peso, rapidamente se transformou em problemas mais sérios. O aumento de peso inexplicável, compulsão por doces e, eventualmente, os sinais iniciais de cansaço extremo tornaram-se parte da minha realidade. Essas condições não apenas afetaram minha saúde física, mas também tiveram um impacto emocional significativo, criando um ciclo de frustração e desespero. Minha busca por respostas me levou a uma jornada de descoberta sobre o verdadeiro impacto do açúcar. Através de pesquisas e conversa com especialistas em nutrição e saúde, comecei a entender como o açúcar estava diretamente ligado aos problemas que eu estava enfrentando. Descobri que muitas das condições que eu considerava inevitáveis eram, na verdade, exacerbadas ou causadas pelo consumo excessivo de açúcar. Essa revelação foi um divisor de águas, levando-me a reavaliar minha dieta e a buscar alternativas mais saudáveis. Ao compartilhar minha experiência com amigos e familiares, percebi que muitos enfrentavam desafios semelhantes. A obesidade, o diabetes e outros problemas de saúde não eram apenas questões individuais, mas problemas de saúde pública generalizados. Essa compreensão me fez sentir uma responsabilidade de ajudar a conscientizar os outros sobre o impacto real do açúcar e a importância de fazer escolhas alimentares informadas. A transformação que experimentei ao reduzir o consumo de açúcar foi significativa. Com o tempo, minha saúde melhorou e a energia voltou e os indicadores de doenças crônicas começaram a se normalizar. Embora a jornada não tenha sido fácil e tenha exigido um compromisso sério com mudanças de estilo de vida, os benefícios foram claros e inspiradores. A experiência pessoal não apenas me ajudou a recuperar minha saúde, mas também me motivou a compartilhar minha história para que outros possam evitar os mesmos erros e encontrar o caminho para uma vida mais saudável. O impacto de superar os desafios associados ao açúcar é profundo e transformador. Ao adotar uma dieta mais equilibrada e reduzir o consumo de açúcar, você pode experimentar uma série de benefícios significativos. A redução dos níveis de açúcar no sangue, a perda de peso, a melhoria da saúde cardiovascular e o aumento da energia são apenas alguns dos ganhos que você pode esperar. Os benefícios de superar o problema do açúcar vão além da saúde física. A mudança na dieta pode levar a uma maior clareza mental, um sono melhor e uma sensação geral de bem-estar. A adoção de alternativas mais saudáveis e a redução do consumo de açúcar também podem melhorar a qualidade de vida, ajudando a prevenir doenças crônicas e promovendo uma vida mais ativa e satisfatória. A jornada para superar o impacto do açúcar pode ser desafiadora, mas os resultados valem a pena. Portanto, se você está lutando com os efeitos do açúcar em sua saúde, saiba que há esperanças e soluções disponíveis. Reconhecer o problema é o primeiro passo para a mudança. Ao fazer escolhas alimentares informadas e buscar alternativas mais saudáveis, você pode transformar sua saúde e bem-estar. As soluções não são apenas sobre reduzir o açúcar, mas sobre adotar um estilo de vida mais equilibrado e consciente. Em vez de se deixar levar pela desinformação e pela influência da indústria do açúcar, tome o controle da sua saúde. Explore alternativas mais saudáveis, como adoçantes naturais, e esteja ciente dos rótulos dos alimentos que consome. A transformação está ao seu alcance, e o primeiro passo para uma vida mais saudável
começa com uma escolha consciente de reduzir o consumo de açúcar. A sua saúde e bem-estar estão nas suas mãos, e a jornada para uma vida mais saudável é possível com escolhas certas. E aí, você está disposto a diminuir o uso do açúcar?